Quando que os estudos retomam? Adianta me botar um slide aí. Porque está na divulgação. Mas é na semana seguinte o carnaval? Ou os estudos? Não. Aqui não está, não. Dia 20, na semana seguinte é o carnaval. Tá, semana do carnaval. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar com algumas divulgações. Falando sobre os nossos cursos que estarão de volta na semana após a semana do carnaval, ou seja, sem ser semana que vem a outra, nós estaremos voltando com o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, presencial e aberto ao público, que acontece às terças-feiras, a partir de 19 horas. Nas quintas-feiras, nós temos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, também presencial e aberto ao público. Quinta-feira, a partir de 19 horas, de 19 às 20 horas. E a partir de 20 horas, na quinta-feira também, nós temos o estudo da mediunidade, tá? Então, quinta-feira nós temos 2 estudos, 19 às 20, o Livro dos Espíritos, e de 20 às 21, o estudo da mediunidade. E aos sábados, a partir de 10h30, que é logo após a nossa reunião pública, que começa às 9 horas, tá? Nós temos também o estudo do ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós convidamos a todos vocês, quem quiser estar estudando conosco, logo após o carnaval, nós estaremos retomando os estudos da casa, tá? Os nossos cursos. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Antônia falando sobre o espírito. Na reunião de sábado, teremos Guilherme Machado, que é um trabalhador da nossa casa, falando sobre nunca desfalecer. E na terça-feira da semana que vem, que é terça-feira de carnaval, nossa casa abrirá, vai funcionar normalmente, tá? Teremos aqui a Bárbara Dutra, que também é da nossa casa, falando sobre a rogativa do estômago. Lembrando que o tema central do mês de fevereiro é cuidar do corpo e do espírito, tá? Então, estão todos convidados a estarem aqui conosco para podermos aprender, estudar, refletir sobre, os temas abordados aí nas reuniões públicas. Faremos a leitura da página do livro Fonte Viva, lição 95, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página intitulada Vê e Segue. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam.
sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Graças a Deus. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para podermos aprender, ouvir, refletir a mensagem que será trazida pela nossa irmã Antônia. Que ela seja envolvida pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores espirituais, para que possa trazer o estudo da noite com clareza, com objetividade, que possamos levar para a nossa vida diária, através das nossas ações, tudo o que aqui aprendermos nesta noite. Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Que os nossos amigos que estão acompanhando em seus lares, os internautas, que possam também estar recebendo essas vibrações de paz, de luz, Senhor. Abençoe cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Antônia para estar aqui. Boa noite a todos. Então, nós vamos estudando como cuidar do corpo e do espírito. Sábado passado, a Jane falou sobre o corpo, né? E aí eu trouxe essa gravurinha ali, né, que é sobre nós, né? Nós somos espíritos, né? E somos ali, né, as três partes que nos compõem, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. A Jane falou, né, sobre o corpo e tanta coisa que a gente precisa agradecer, não é? Tanta perfeição, como Deus caprichou, não é? Quando Ele programa, quando Ele elabora o nosso corpo. Então, hoje a gente vai falar sobre o espírito e a gente é tão acostumado, né, a falar do nosso espírito e, na verdade, nós é que somos o espírito, né? A gente até fala assim, meu espírito, o espírito de fulano, mas acontece, né, força do hábito, que a gente até já sabe, né, que nós é que somos o espírito, nós temos um corpo de carne. E aí vamos ver o que é, afinal de contas, o espírito. Aí eu comecei lá pelo capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a questão 76, aí diz assim, ó, como podemos definir os espíritos? Aí ele fala dos espíritos, até ele fala que ele usa ali para
os seres extracorpóreos, né? Mas somos nós também, né? Às vezes estamos lá, às vezes estamos aqui. Então, nós, espíritos, onde quer que estejamos, como é que se pode definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, né? Então, Deus criou tudo e nós somos esses seres inteligentes, povoam todo o universo além do mundo material, né? Além do mundo material, o universo inteiro. E Deus, né, cria permanentemente. Ele pergunta lá, a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Ele começou, criou uma porção de espírito e deixou, e pronto, né? Aí ele fala que não, é permanente, que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. A gente lembra, né, que Jesus fala, né, o meu pai trabalha até hoje, né? E eu também. E ele criou e continua criando espíritos. Olha que coisa bacana, né? Na 81 ele fala, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Que se de repente ele tivesse criado um monte de espíritos e parado ali, né? Será que outros, né? Os espíritos uns gerariam outros? E os espíritos respondem a Kardec, Deus os criou como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, que a sua origem é um mistério, né? Todos nós somos criados por Deus. Quem quer que seja, os espíritos que ele ainda vai criar, né? Que ele não cessa de criar, todos são criados por Deus. Ninguém, o corpo deriva do corpo, o espírito não vai derivar de espírito nenhum. O pessoal fica assim, não, mas as aparências, né? A pessoa tem personalidade, parece, nada disso, né? A gente se reúne pelas nossas afinidades. Então a gente gosta, né? O pessoal que gosta de espiritismo se reúne aqui, o pessoal que gosta de outras religiões se reúne ali, o pessoal que quer estudar direito, né, vai para a faculdade de direito, quem quer estudar, né, outras coisas, cada um de nós nos reunimos pelas nossas afinidades. Por isso que parece, né, que a gente não é o mesmo espírito, a gente fala até que puxou fulano, mas da afinidade nossa mesmo. Deixa eu ver, pulei. Então diz assim, é certo dizer que os espíritos são imateriais? Que a gente fica pensando, né? Como é que são os espíritos? São imateriais? E eles respondem, como podemos definir uma coisa quando ainda não dispomos dos termos da comparação e usamos uma linguagem insuficiente, né? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Né? O pessoal fala assim, não, o espírito, né? O espírito é alguma coisa, né? Ele tem alguma matéria, é uma matéria quintessenciada, não dá para definir, fica muito difícil para a gente, porque está muito além, né, da nossa concepção, do que a gente pode entender. Então, Kardec comenta, dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos, pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, olfato, paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. Eu já ouvi falar que o pessoal fala que as pessoas que não enxergam falam, né, do que sente quando a pessoa é mais
escura ou clara, né? Pelo tato. Eles sabem diferenciar. Que coisa interessante, não é? Então, assim, mas assim, saber exatamente que cor que é preto, que é marrom, ele não vai ter ideia, né? Quando a pessoa ele não dá para ele saber, nunca enxergou, né? Então, é difícil para a gente entender, né? O que é a matéria do espírito. Mas é uma matéria quintessenciada. E aí fala, eles ocupam uma região circunscrita, determinada no espaço, como é que, né? Então, onde eles ficam, os espíritos, né? Mas aí a gente já sabe, né? Ele está falando ali dos desencarnados. Eu até ia retirar isso, mas os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas, aos menos avançados. E é muito interessante, né, a gente saber disso, porque a gente, né, como espíritos, nós estamos aqui, né, e quando desencarnados, a gente não vai poder ir a qualquer lugar. Né? Então, assim, de acordo com a nossa evolução, né? A gente até vê nos livros de André Luiz e tal, que eles, né, têm, os mais adiantados, eles vão onde eles querem, os menos não, né? Nem sempre eles conseguem. Até tem um livro que fala, né, que eles estão querendo, começa a chover, eles tentam entrar numa casa, e como aquela casa tinha um evangelho, né, no lar, eles não conseguem, eles sentem como se fosse assim, uma barreira, né, de energética, né, magnética, eles não conseguem entrar. Olha, isso aqui no nosso plano. Olha que interessante, como é importante a gente estar, né, cuidando, uma importância do evangelho no lar. E até nesse momento, né, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo, a minha filha está sentindo, está vendo pessoas, está vendo espíritos e tudo mais. E a gente fala assim, poxa, aí eu, não, mas a senhora procura colocar, né, pedir para colocar o nomezinho da filha, o nome dela também, da pessoa que ela estava vendo, né, nos nossos caderninhos, e que também procurasse, né, fazer em casa. Eu até coloquei para ela, né, para colocar na Rádio Rio de Janeiro, né, porque um pouquinho antes das 6, aquela prece, então todo dia aquela prece, imagina, né, que vibrações, né, que clima não se cria nessa casa. Antigamente na minha casa era todo dia antes das 6. Você sabe que esse meu hábito eu tenho que retornar. Eu estou mais tumultuada assim, aí eu faço as minhas preces em outros momentos, mas eu vou retornar a partir de amanhã. Até foi bom lembrar, porque assim é um clima muito bom, não é? É uma sensação muito gostosa, aquela prece tão fervorosa, né? E assim, porque a gente sabe que não precisa, né? Ninguém precisa memorizar a prece, aquela prece é mais forte que a minha, não sei o que, não, né? Mas na verdade, pelo elo que se faz naquela hora, às 6 horas da manhã, tanta gente reunida, não é? Porque aí não vai ser só na minha casa e aquela pessoa na Rádio de Janeiro, uma porção de gente reunida, né, fazendo aquela prece, olha que corrente que não está sendo feita, né? E assim, a gente sente, é um clima muito, né, muito bom, de paz, né, muita harmonia, assim. Então, nossa, então a gente, não é, sabe, né, a importância da prece. Então, aí, voltando aqui, né, que, né, os espíritos mais atrasados realmente não entra em qualquer lugar. E a gente já viu também, tem um livro do André Luiz, que a pessoa tá andando e ele sai, né, do centro e o espírito tenta seguir aquela família, acho que é um casal, e aí como a senhora fazia a prece, ele não conseguiu, né, acompanhá-los até a casa. Então, assim, imagina ali, né, os espíritos desencarnados, eles não vão a toda parte.
Até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim, que tem um momento que o espírito, né, está em condição, ele é até levado numa esfera que ele não alcançaria por ele mesmo, para ele antever, né, o que é a felicidade, para inspirá-lo, para ajudá-lo a querer, né, se melhorar. Olha que coisa bacana, né? Eu não me lembro qual é a pergunta. Isso é muito bom também, saber. Porque esse é o nosso objetivo, né? Crescer e ir adiante. Aí ele pergunta assim, se o espírito, então, né, que é como é que é o espírito? Esta flama ou centelha, né? Peraí, eu voltei? Acho que eu pulei alguma coisa. Não, como é que... Esta flama ou centelha tem alguma cor? Eu acho que eu voltei. Deixa eu ver aqui. Eu copiei aqui, que eu tenho medo de acontecer algum... não, foi por aí mesmo. 87, agora 88. Essa flama ou centelha, né, que o espírito, eles falam, né, que o espírito é como uma flama, né? Essa flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Aí ele fala, né, que os espíritos, todo mundo não fala que o espírito é assim, igual se fosse uma flâmula, né? Então, representam ordinariamente os gênios como uma flama ou uma estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. E aí a gente sabe que os espíritos, a gente pensa assim, não, o espírito é a inteligência, não é a minha inteligência, o meu cérebro, mas não é. Ele coloca lá na pergunta, acho que eu coloquei aqui também. Então, se o espírito é sinônimo de inteligência, a inteligência é um atributo essencial do espírito, uma e outro, porém se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, na verdade, o espírito não é aliás, a inteligência não é o espírito. A gente fica pensando, né, que é só eu, mas assim, o espírito é muito mais, não é? É muito mais do que apenas a nossa inteligência. A nossa inteligência é um dos atributos do espírito. Eu quero ver aqui, o que eu acho que eu pulei uma pergunta. Foi a 87. Deixa eu ver, porque aí fala da... Não pulei na minha intenção, não. Então, vamos lá. Então, seria como uma flâmula, né? Aí, então, são todos iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? E os espíritos respondem, são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que tenham chegado. Então, são diferentes, né? Tem várias ordens. No Livro dos Espíritos, aqui diz, né? Vem falando, logo na pergunta número 100, vem falando dessa escala espírita, não é? E aí ele fala assim, ó. Há um determinado número de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Aí eles respondem, é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-los a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que chegaram à perfeição, os espíritos puros. E aí a gente sabe que o espírito puro, que a gente conhece, que a gente tem notícia, só Jesus, não é? Então, na segunda ordem, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala,
os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. Aí, quando você vai ler aqui no livro dos Espíritos, ali na primeira escala, né, na primeira ordem, que é o Espírito puro, pouca coisa pouca coisa fala sobre ele, até porque para a gente alcançar, para a gente entender, para a gente, né, e talvez até para os espíritos que estavam ali, mas para a gente então nem pensar. Né? Na segunda, aí já tem mais algumas coisas, mas tem nessas escalas ali, eles têm escalas diferentes também, né? Porque, como ele fala ali, não tem uma demarcação. E até entre nós, né, que estamos aqui na terceira, né, também tem várias degradações, e nós também, né, tem muitas diferenças. A gente é igual se estivéssemos no colégio, né? A gente vai falar assim, nós estamos no colégio, né? Então você tem o ensino infantil, né? Depois tem o fundamental, ali né? Depois o ensino médio, anos finais, depois a faculdade, né? E depois ainda tem mais. Mas enfim, quando você está ali no ginásio, agora a gente fala segundo segmento, não sei. Anos finais, né? Segundo segmento. Segundo segmento, aí você tem assim, sexto ano, sétimo, oitavo e nono, né? Mas é todo mundo nos anos finais do primeiro segmento, né? Ali no ensino médio, você tem todo mundo ali é ensino médio, mas tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né? Então, assim, também mais ou menos, tá? Desculpem se eu estou fazendo uma bagunça, mas é mais ou menos isso, essas escalas, né? Então, nós estamos seguindo. E dentro de uma sala, de uma mesma sala, de um primeiro ano, ou do terceiro ano, seja lá o que for, né? Tem um que é mais fera em português, não é? O outro é mais fera em matemática, o outro é em química, né? Então, nós estamos assim, todos na mesma escala, mas aí nós aqui estamos lá nessa terceira, lá na base ainda, né? Mas estamos crescendo, estamos evoluindo. De repente, né? Tomara, estou aqui na torcida que a gente já esteja lá no terceiro ano, né? Mas a gente já que está aqui buscando, né? Tentando, né? A gente fica ouvindo, querendo, não, eu preciso, né? Me melhorar, eu preciso largar esse egoísmo. Nossa, eu preciso ser mais tolerante. Nossa, eu preciso ser mais solidária, não é? A gente fica assim, né? Tentando. Né? E às vezes a gente escorrega, às vezes a gente fica, né, o nosso egoísmo nos puxando para trás, não, mas eu preciso. E às vezes a gente fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Né? Mas enfim, nós estamos tentando. Então nós estamos nessa escala aí. Importante é a gente não perder de vista essa importância da gente estar buscando mesmo nos evoluir, nos melhorar. Né? E aí, a pergunta, né, se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou se eles mesmos que procuram se melhorar. Né? Então, assim, eles já nos dizem, né? Eles mesmos se melhoram. E se melhorando, passam de uma ordem inferior para superior. Né? Então, é assim que a gente está indo, não é? A gente mesmo querendo se melhorar. Nem adianta querer melhorar o outro, querer que o outro melhore. A gente precisa se melhorar e a gente está tentando. Uns foram criados bons e outros maus, e aí é muito bom a gente ouvir, a gente ler isso. Olha, Deus criou todos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, né? Então, ignorante aí é sem conhecimento nenhum. Deu a cada um uma missão com o fim de esclarecê-los, progressivamente, conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade, e para aproximá-los dele, né? Então a gente vai, ele nos coloca aqui, né? Nos cria e nós aqui estamos, né? Buscando, né? Crescer e evoluir e pelo conhecimento nós alcançaremos a Deus, né? Então até ele fala a felicidade eterna e sem perturbações eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe.
Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentações e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, assim, bastante coisa que a gente vê que assim a bondade e a justiça divina, não é? Que assim criou todo mundo igual, todo mundo nas mesmas condições e todos nós estamos aqui assim com essa finalidade de chegarmos a Ele, de sermos felizes e vamos alcançar a felicidade pela perfeição. Até fala, né? Acho que eu não coloquei aí não, era muita coisa, porque a gente vai tendo o nosso livre-arbítrio à medida que a gente se esclarece, à medida que a gente vai tomando consciência, né? Que a gente vai ficando mais consciente, né? Mais amorosos, porque senão a gente faria mil coisas. Não se faz ainda. Muitas pessoas aprendem, né? Pelo seu livre-arbítrio, que ninguém é tolhido do seu livre-arbítrio, então assim, mas fazem coisas e mais coisas. Imagina se soubesse, se fizesse tudo que o ser humano tem condição de fazer, não é? Mas aí, pelo Deus é tão perfeito, sabe? Não tem condição, senão ele vai se comprometer, vai sair dando pernada, vai fazer, dando cabeçada e não vai dar certo. E aí, pelo nosso livre-arbítrio, a gente vai fazer, né? Vai aprendendo as coisas, a gente vai conseguindo evoluir e dar mais passos, mais ter condição de usar melhor toda a nossa capacidade, né, da nossa inteligência. Aí diz aqui, há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, olha, todos se tornarão perfeitos. Eu acho isso ótimo, sabe? Quando eu pensava que alguém ia para o inferno, ia queimar no fogo do inferno a vida inteira, não tem sentido, né? Então, assim, todos se tornarão perfeitos. Mudam devagar, porque, como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior do que vós mesmos? Né? Nós nunca teríamos a coragem de dizer, não, né? O filho da gente pode ter feito o que quiser. Vai ficar eternamente naquele castigo, um castigo terrível, né? Uma vez eu vi uma mãe que a gente soube, né, que o filho usava droga. Então, de repente, disse que ele chegou até a bater na mãe e tal. E um dia ele foi assassinado. E aí a mãe gritava, e era muito jovem, muito jovem ainda, ficava assim, ué, o cara não bateu nela e tudo, né? Mas assim, gente, o amor, né? A mãe não quer, o pai não quer, né? A gente fica assim, não, safado, né? Pessoa, mas assim, a mãe, né? A pessoa que ama não quer o mal do outro, né? Então, para Deus, todos nós, né? Todos nós somos seus filhos. E ele, para ele, todos somos iguais. Ele quer tudo de bom para nós todos. Mesmo a gente, né? E quem sabe, né? O que nós fizemos lá no passado, né? A gente não sabe. Então, assim, todos nós somos perfeitos, seremos perfeitos, nos tornaremos perfeitos. Então, nenhum pai colocaria o filho, né? Num castigo eterno. Nós não. Hoje eu sei, né? Agora eu sou mãe, muito tempo e tal, avó. Então a gente já sabe, não faria isso. Aí alguém pensar que Deus faria, né? Deus é bom e justo, tão grande, tão justo. Então, ele não é pior que nós. A gente não teria coragem, muito menos. Deus também não faz isso. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Né? Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde?
né? Então a gente, né, depende da gente, do nosso caminhar, da nossa vontade, né? Essa nossa chegada, né, à perfeição. E ainda diz que, eu acho que os espíritos nos ajudam, é só a gente pedir. Então, o que a gente pode fazer para chegar à perfeição, né? Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, depende de nós. Então, fazer... E eu fico achando... Às vezes a gente acha difícil, né? Às vezes tem umas coisinhas assim dentro da gente, né? Que a gente fala assim, caramba, eu queria que eu dormisse e acordasse assim, sem esse sentimento, sem esse defeito, né? Mas depende de nós, né? Nosso esforço, nós que precisamos nos esforçar. Às vezes é difícil, mas a gente tem aqui no Livro dos Espíritos que a gente é só pedir ajuda, que a gente não está só, né? Que Deus nos ajudará, nossos mentores ajudarão. Aí, como é então que a gente vai fazer, né, para a gente se melhorar? Então, na 919 diz, ó, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa se conhecer, porque, né, se a gente não se conhece, né, como é que a gente vai se aperfeiçoar? Olhar para a gente e ver o que em nós precisa ser melhorado. Até nessa pergunta, é o Santo Agostinho que fala, né, que dá essa resposta. E aí ele dá umas dicasinhas aqui, que ele fala, ó, na 919A, que ele fala, né, então, compreendendo a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E ele responde, fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o bem que fez, de bem ou de mal, se perguntasse o que fez de bem e de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então depende de nós, né? E quando a gente pergunta assim, né? O que é que eu fiz? Eu fiz isso, fiz aquilo. Quando a gente pensar, será que alguém, né, teria algum motivo para se queixar de mim, né? Será que eu fiz todo o bem que eu podia ter feito? Então essas perguntas ali realmente, né? Vai dar para a gente ir percebendo, né, os nossos erros, as nossas o que precisamos corrigir em nós. Então, formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com qual fito agiste em determinada circunstância. Né? Porque também tudo depende muito da intenção. Se fizeste alguma coisa que censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. A resposta serão um motivo de repouso para sua consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, a gente perguntando, a gente vai ver, né? Então, que mal, né, que a gente pode ter feito? Alguma coisa que tenha sido contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos.
né, que a gente também tem obrigações, né, para com Deus, para com o próximo e para conosco, né? Tem até a perguntinha lá sobre o homem de bem, né? Muito legal essa questão, e a gente vai ver, né, como a gente precisa, né, como que a gente vai vendo, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que a gente precisa fazer. Então, aí ele continua: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas dirias, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indeciso quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se tivesse sido praticada por outra pessoa. Então, se a gente, né, tem a dúvida, não, eu fiz isso, mas estou certo, não sei o quê. Mas e se fosse o outro que fizesse com você? Né? Se fosse o outro que fizesse, às vezes com o outro mesmo, a gente já percebe, não, isso aí não está tão certo não. E aí a gente vai, né, vai se corrigindo aí, porque o que não está certo para o outro fazer, não está certo para a gente também não circunstância nenhuma, não é? Então, se a censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E, geralmente, Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que faria um inimigo. Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, assim, é a nossa consciência, né? Até nesse livro, se a gente consultar a nossa consciência, a gente vai ver, né, o que a gente precisa corrigir. E quando ele fala do inimigo, né? O inimigo realmente, né, não desculpa, vai falando e a gente reclama do inimigo, mas poderia ser um bom aliado nesse coisa, né? Quando o teu inimigo apontar, já aí tá certo, né? Porque ele não vai desculpar. O amigo passa a mão, desculpa, não sei o quê, né? Mas o inimigo não. Quando ele fala da consciência, eu me lembrei de um texto. Tem no livro, tem no Momento Espírita, e tem aqui também naquele livro Em Torno do Mestre, né? Então, só que aqui no Momento Espírita está mais resumido. Que aí ele coloca, o título é Os Dois Espelhos. Aí fala, né, como a gente, toda casa tem um espelho, todo lugar tem espelho. E as pessoas, né, sempre que passam pelo espelho, olha seu cabelo, olha sua roupa, se ajeita daqui, se ajeita dali, não é? Então, que a gente também tem outro espelho, né? A gente olha o nosso corpo ali naquele espelho. E aí, a gente tem outro espelho, que é a nossa consciência, né? Esse espelho que vai refletir o nosso espírito, não, né? Vai nos refletir nós, né? A nossa consciência. Então, a consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e ocultos, né? Então, a nossa consciência que a gente, né, quando a gente sai de casa não olha o nosso espelho, então, nossa consciência também nós precisamos. Então, ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim, compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho serve ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função: refletir com justiça o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral. Ora,
Assim sendo, não será estranho estimarmos tanto o espelho de vidro que reflete o corpo perecível, deixando de lado a consciência, essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados. Não será loucura zelarmos tanto pelo corpo que perece, esquecendo o espírito que permanece? Se não saímos à rua com cabelos em desalinho, com a roupa amarrotada, com os sapatos sem brilhos, como ousamos expor aos olhos dos benfeitores maiores que nos observam a alma esfarrapada, envolta em míseros trapos? Se obedecermos aos reflexos do espelho, corrigindo todas as falhas que ele nos acusa em nosso exterior, por que não fazer o mesmo atendendo à consciência, sempre que ela acuse intimamente as falhas do nosso interior? É imperioso corrigirmos essa falta de cuidados que nos leva a só buscar o belo exterior, descuidando o belo interior. A beleza é como a saúde, vem de dentro para fora. Dessa forma, sem deixarmos de nos olhar por fora, olhemos também por dentro. Façamos uso dos dois espelhos. Maria, mãe de Jesus, era possuidora de peregrina beleza. Se no interior era tudo harmonia, doçura, encanto e bondade, o exterior só poderia refletir tais dotes e virtudes em traços de beleza. Então, que nós procuremos consultar a nossa consciência, como nos aconselhou Santo Agostinho, porque nós aqui, no espírito, para nós evoluirmos, para nós alcançarmos a felicidade. E isso nós alcançaremos conforme nós nos esclarecermos, conforme nós buscarmos as virtudes necessárias mesmo para a nossa boa convivência, para que nós instalemos no mundo esse mundo de felicidade, esse reino de Jesus. Que Jesus nos inspire, que nos ajude. Boa noite a todos. Então, nós agradecemos a nossa irmã Antônia. Ela falou uma coisa assim muito, muito interessante, quando um estudo dizendo que Deus não existe o castigo eterno. Isso iria totalmente contra os desígnios de Deus para conosco, porque nós estamos aqui para evoluir, Ela falou, um dia nós chegaremos à total perfeição. Então, não existe isso do castigo eterno. Então, Deus nos fez, nós estamos aqui para evoluir. E a gente, por mais que a gente tente estacionar, parar e se revolte contra os desígnios, contra as coisas que a gente realmente tem obrigação de fazer, a gente vai ter uma hora que não tem como, você vai ter que, querendo ou não, a gente vai ter que continuar, progredir, Então, é isso que fiquei pensando sobre isso, quando você teve essa fala, que não existe esse castigo eterno mesmo. Querendo ou não, a gente vai ter que evoluir e continuar a prosseguir. Então, nós agradecemos, então, a presença da Antônia, agradecemos também ao estudo, da nossa irmã Antônia, agradecemos também a presença de todos vocês aqui. Nós vamos finalizar o primeiro momento da nossa reunião, iniciando o momento do passe. Quem sentir a necessidade, vontade de receber o passe, que pode permanecer aqui no nosso salão, que possamos estar refletindo sobre tudo que a Antônia trouxe hoje para nós e todos tenhamos um bom retorno aos nossos lares, ok? Então, vamos finalizando esses instantes, agradecidos a Deus, agradecidos aos nossos mentores espirituais,
essa pleiade de espíritos que aqui se encontram, trabalhando em nosso favor, trabalhando para o equilíbrio espiritual desta casa, desses instantes que aqui passamos. Que possamos sempre contar com eles e que possamos sempre, Senhor, estar vigilantes em nossos pensamentos, em nossas atitudes, para que possamos continuar, dar continuidade à nossa evolução espiritual, moral. Obrigada pelo conhecimento da doutrina espírita, por estarmos aqui, podermos aprender, ouvir tantas coisas boas, Senhor, os seus ensinamentos. Agradecemos a todos os instantes que temos essa oportunidade de poder estar estudando, aprendendo, trabalhando, conforme as suas leis, os seus desígnios. Abençoe os trabalhadores desta casa, os trabalhadores desencarnados também que aqui se encontram. Pedimos pelos trabalhadores da tua seara que possam, Senhor, estar recebendo sempre o lenitivo necessário, que possam estar recebendo bom ânimo, esperança, boa vontade para dar continuidade ao trabalho aqui na esfera terrestre. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança, levando essa mesma paz que nos envolve nesse instante. Abençoe o nosso planeta, que a sua luz se derrame em todos os lares, hospitais, asilos, nas prisões, Senhor. Que todos os seus filhos estejam sendo envolvidos nesse instante. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.